Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula de número 4. Objeto de conhecimento, a questão do tempo, sincronias e diacronias. Reflexões sobre o sentido das cronologias. Detalhamento, o significado das fontes históricas. Fontes históricas materiais e imateriais. Brasil, Amazonas. E agora você separa aí no seu caderno, né, as suas canetinhas coloridas. Tome nota dos pontos importantes. Vamos à aula. E a temática da nossa aula, ela é fundamental para você compreender o componente de história. E nós iniciaremos a nossa aula com uma pergunta. O que são fontes históricas? Essa pergunta, ela é primordial para você compreender justamente como funciona, né? E como, na verdade, né, os historiadores se debruçaram para compreender o passado. É importante, né, que você esteja atento justamente às denominações das fontes históricas, tá? Afinal de contas, o nosso componente, que é o componente de história, né, você sabe muito bem que é esse olhar para o passado para compreender o presente. Então, a importância da história, ela está justamente na compreensão do seu ao redor, de como o mundo funciona, né? E como você tem diversas sociedades que funcionam de modos diferentes dentro do globo terrestre. E ao olhar para o passado, o historiador, ele necessita compreender os elementos que formam esse passado. Esses elementos, eles são, né, desde uma cadeira até mesmo um documento antigo. E esses elementos, como a cadeira, né, e um documento antigo, eles são justamente essas fontes históricas, onde, né, os estudiosos da história e até mesmo nós, né, que estamos no ambiente escolar, olhamos e compreendemos o passado. Então, essas fontes históricas é onde vamos nos debruçar para literalmente, né, beber na fonte da história e compreender esse passado para significar o nosso presente. E vamos nos aprofundar um pouco mais neste assunto. E aqui o professor Ian está inserido, né, no cenário da nossa aula e vamos ter contato justamente com alguns elementos que são caracterizados como fontes históricas. Olha só, aqui podemos perceber um relógio digital, um celular, um livro, cartas e até mesmo, né, uma foto Polaroid. Então você deve ficar aí se perguntando que esses elementos, eles são diferentes entre si. Como que esses elementos podem ser considerados fontes históricas? Você deve estar se perguntando aí. E o professor Ian vai lhe ajudar a compreender o porquê que esses elementos são considerados fontes históricas. Mas olha, nem sempre foi assim. Em determinado momento da história, só eram considerados documentos os escritos oficiais, documentos de Estado, documento entre autoridades de Estado. Então, né, por um bom período da história, os objetos do dia a dia não eram considerados fontes históricas ou documentos em que os historiadores necessitavam, né, de uma atenção.
Então, por muito tempo, somente os documentos oficiais eram considerados fontes ou documentos para serem estudados. Porém, houve uma revolução na história, principalmente, né, encabeçada por um movimento que é o movimento dos análises. E aí você abrange, né, você abre o leque das fontes históricas para tudo aquilo que o ser humano produz, que o ser humano toca, vira documento histórico, vira uma fonte histórica. Então você percebe justamente que a concepção que temos nos dias atuais de fontes históricas, ela nem sempre foi a mesma. Hoje nós temos uma concepção muito mais abrangente. Então, até mesmo aí o seu caderno que você está fazendo anotações, ele sim pode ser considerado uma fonte histórica. Afinal de contas, ele reflete sobre você, sobre, né, o momento em que você está vivendo. Se você imagina que você guarda o seu caderno em uma gaveta e esquece ele ali na sua casa, num canto, e depois de 10, 5, 20 anos, você reencontra esse caderno. Quantas memórias não vão vir na sua mente, né? Ou até mesmo você vai contar histórias referentes àquele dia de aula, daquela anotação que você fez do componente de história com o professor Ian, né? E você vai justamente resgatar fontes históricas a respeito do dia a dia, do cotidiano. Então é muito por isso que as fontes históricas, elas são diversas. Tudo aquilo que o ser humano produz, né? Produziu, produz e que ainda vai produzir, sim, é considerado uma fonte histórica. Então, agora que você já está contextualizado, né, na questão das fontes históricas e desses elementos, vamos nos aprofundarmos ainda mais. Vamos ao texto. Fontes históricas são todos os registros ou evidências que nos ajudam a reconstruir e interpretar o passado. Elas podem ser escritas, visuais, orais ou até mesmo digitais. Sem essas fontes, seria impossível estudar a história de forma sistemática e científica. Então, você percebe a importância, né, da compreensão das fontes históricas. Justamente é a partir dessas fontes que o estudo da história ele vai se tornar, né, cada vez mais sistemático para compreender essas fontes e também científico, né, para você ter o embasamento científico. Essas fontes históricas, ela possui, né, as fontes históricas, elas possuem divisões, tá bom? E vamos visualizar essas divisões. Vamos ao texto, olha só. Fontes materiais e fontes imateriais, tá? Então você já percebe que você tem uma grande subdivisão, né? Uma grande, na verdade, divisão. Fontes materiais e as fontes imateriais. Olha só, entenda o quão é importante você também estar conectado com o componente de língua portuguesa, tá? Esse imateriais é justamente a negação do material. Vamos à compreensão das fontes materiais? Elas são cruciais para a análise objetiva e a comprovação de fatos, especialmente em disciplinas como a história, a arqueologia e o direito. Então, no caso, as fontes materiais, elas existem de fato no mundo. Para ser mais simples, nas fontes materiais, você pode tocá-las. E nas fontes imateriais, já que você sabe que esse i à frente da palavra materiais é justamente a negação. Vamos entender, vamos ler o texto? Olha só, as fontes imateriais,
elas são fundamentais para compreender os aspectos subjetivos e simbólicos da sociedade, como as suas crenças, valores e práticas culturais. Então aqui nós temos uma divisão muito importante na compreensão das fontes materiais. Você tem aquelas que existem de fato no mundo, na forma material, elas são materializadas, como, por exemplo, a camisa que o professor está utilizando. Ela é uma fonte material, ela existe, ela é concreta. Mas também existem as fontes imateriais, que são as fontes que não necessariamente você consegue tocar, mas elas fazem parte da sua existência, como, por exemplo, as emoções, os seus relatos, as suas memórias. Quando você está ali, né, na mesa da sua casa, ouvindo uma história do seu irmão, do seu tio, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, aquela história, né, que faz você criar identidade. É por isso que as fontes imateriais, elas são tão importantes, pois nós, seres humanos, nós somos feitos também daquilo que não existe, que é o pensamento, o sentimento e, principalmente, a memória. E dentro dessa divisão entre material e imaterial, nós temos outras subdivisões. Fique atento. Vamos aos tipos de fontes materiais, tá bom? Aquelas que existem de fato na materialidade, que você pode tocar. Olha só, as fontes escritas são os documentos produzidos por meio justamente da escrita. Tá? Uma carta, um caderno, né? Um bilhetinho que você passa ali para o seu amigo e ficou guardado no bolso da sua da sua calça, né? É uma fonte histórica, sim, né? Reflete ali um momento que você estava vivendo da sua vida, né? Um momento de angústia, um momento de alegria, de tristeza. Então, por vezes, né, um mero bilhetinho trocado entre amigos é uma fonte riquíssima histórica para, né, demonstrar o contexto em que aquela pessoa vivia, de angústia, de felicidade, né, ou um contexto até um pouco mais, vamos dizer assim, sombrio, né, um momento marcado por opressões políticas ou até mesmo, né, pressões familiares. Enfim. Vamos ao próximo, que são os documentos oficiais. Como o professor falou, né, anteriormente, por muitos anos, somente esses documentos oficiais eram considerados as fontes históricas, como leis, decretos, tratados, registros civis. Então você tem o quê? As fontes históricas materiais, né, como os documentos oficiais, que por muito tempo somente eles eram considerados, né, fontes históricas verdadeiras. Além dos documentos oficiais, temos os documentos pessoais, diários, cartas, autobiografias, assim como obras literárias também, né, livros, poemas, crônicas. Então você imagina a riqueza de fontes materiais que existem no mundo inteiro. E aí você já começa a despertar o seu olhar do historiador investigativo. E aí você me pergunta, mas professor, então quer dizer, né, que aqui, na minha sala de aula, a mesa, a cadeira, a caneta são fontes materiais? Sim. O professor Ian te confirma, sim, elas são fontes históricas e materiais, pois justamente elas refletem um contexto que aquele objeto foi construído. Ela reflete, olha lá, uma simples caneta, ela te mostra o contexto
em que ela foi produzida. Uma simples caneta, ela apresenta materiais de diversos países e isso mostra o processo de globalização. Ela apresenta tecnologias avançadas, produção industrial, trabalho, né, voltados para a engenharia, para a construção dessa caneta, para ela ser, né, com uma pegada melhor, mais anatômica. Então você percebe o quanto você está cercado de fontes históricas, materiais. E tudo aquilo que o ser humano produz ou já produziu e que irá produzir, né, de forma material, você vai conseguir utilizar para compreender aquele contexto. Vamos seguir ao texto. E aí nós temos também, né, como fonte histórica material, aquelas produzidas pela imprensa, os jornais, as revistas, os panfletos, tá? E aí nós temos um exemplo extremamente voltado para a história, né? Um grandiosíssimo exemplo. A carta de Pero Vaz de Caminha, que descreve a chegada, né, dos portugueses ao Brasil em 1500. E aí você percebe a importância, né, da preservação das fontes históricas. Então, quando, por exemplo, na sua cidade, você está andando, né, em um bairro mais central, um bairro mais histórico, que você vê os prédios, né, os mais antigos, você percebe ali que ali é uma fonte histórica material que reflete justamente o momento histórico que aquele prédio foi produzido, né, os elementos arquitetônicos. Então é por isso que é muito importante a preservação dessas fontes, dos museus. Sempre que você, né, querido aluno, tiver a oportunidade de visitar um museu, visite o museu para compreender justamente as fontes históricas dos determinados momentos da história. Seguimos ao texto. Você tem também, ainda nas fontes históricas materiais, aquelas fontes que chamamos de fontes iconográficas, que são as imagens que retratam o passado. E elas incluem pinturas e desenhos, né, obras de artes, ilustrações, fotografias, né, que a fotografia ela registra os eventos, as pessoas, os lugares, mapas, tá, que são as representações geográficas de diferentes épocas. E aí nós temos como um exemplo, né, as pinturas rupestres encontradas lá na França e que mostram a vida dos humanos pré-históricos, né? E como já vimos também em aulas passadas, justamente a importância das pinturas rupestres para a compreensão do desenvolvimento do ser humano no percurso histórico. Então você percebe justamente, né, que as fontes históricas, a preservação desses elementos, eles são essenciais para compreendermos o ser humano, né, nós seres humanos, convivendo em sociedade, em diferentes, né, geografias do globo terrestre. Sigamos ao texto ainda de fontes materiais. Nós temos também as fontes audiovisuais, que são os registros em áudio ou vídeo. Tá? As gravações de áudio, como discursos, músicas, programas de rádio, gravações de vídeo, filmes, documentários, reportagens. E aqui nós temos como exemplo, né, as gravações do discurso do Martin Luther King, né, o grande discurso dele, I Have a Dream, né, eu tenho um sonho, durante as lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos. E aí você percebe justamente a importância da preservação dessas fontes históricas materiais. E que você, querido aluno, tenho certeza que você já compreendeu o significado do termo e a importância da preservação das fontes históricas materiais. E agora, né, o professor te faz uma pergunta. Olha só esse cenário.
esse cenário apresenta elementos de fontes históricas materiais? Será que é ou não é? Esse elemento, esse contexto aqui, né, em que nós podemos perceber um tipo de moradia muito específico da região amazônica. Será que esse tipo de moradia é uma fonte histórica material? Eu tenho certeza que você, querido aluno, respondeu sim, professor. São elementos de fonte histórica material. E aí o professor Ian, né, te diz, sim, querido aluno, você está corretíssimo. Por quê? Esse tipo de moradia, especificamente amazônico, né, ele representa as vivências, a cultura, a sabedoria dos povos amazônicos, ribeirinhos, e as formas engenhosas, né, que eles, e que até os dias atuais, lidam justamente, né, com as cheias dos rios, e não somente com as regiões alagadas, mas também para fugir, né, de ataque de animais peçonhentos, de insetos. Então, esse tipo de moradia amazônica, que em algumas regiões da Amazônia é chamado de palafita, ele reflete o conhecimento amazônico. E sim, é considerado uma fonte histórica material. Então, você percebe justamente que você está cercado de história, cercado de fontes históricas que falam do seu contexto, que falam da sua vivência. E isso é muito importante. E agora que você já está craque em fontes materiais, históricas materiais, vamos analisar o outro tipo de fonte? Afinal de contas, o que são fontes históricas imateriais? As fontes históricas imateriais são registros do passado que não se baseiam em objetos ou documentos físicos, mas sim em elementos intangíveis. E aí você me pergunta, professor, afinal de contas, o que significa intangíveis? É justamente aquilo que você não pode tocar, na concretude. Ele não existe no meio físico, porém, ele influencia diretamente na sua vida individual, na sua vida coletiva. Olha só, os conhecimentos, saberes tradicionais, técnicas artesanais, práticas agrícolas. Então você percebe que, especificamente na região amazônica, você apresenta diversos conhecimentos de elementos da natureza que foram perpassados durante os anos, as décadas, como o exemplo, a utilização, né, da andiroba em ferimentos para curar, né, diversas mazelas, doenças. Esse é um conhecimento que, nos dias atuais, a ciência explica que ele realmente dá certo. Porém, esse foi um conhecimento passado entre gerações e que não necessariamente foi utilizado, né, elementos tecnológicos para analisar o efeito positivo da andiroba no corpo humano. Mas esse conhecimento que é intangível, que não necessariamente está em um artigo científico, em uma dissertação, mas que estava ali no conhecimento, no famoso boca a boca do povo amazônico, ele é um conhecimento que não estava de maneira tangível, mas era um conhecimento existente. Assim como o conhecimento, nós temos um outro elemento da cultura imaterial, que são, né, como nós podemos ver no texto, a linguagem, né, as línguas, os dialetos, as expressões idiomáticas, né? Quem aí provavelmente não chamou um outro coleguinha, né, pelo termo maninho,
Ei, maninha, venha cá. E esse é um elemento linguístico que caracteriza, né, a região amazônica. E as memórias, né, as histórias orais, os depoimentos, as lendas e mitos. Então, todo esse arcabouço, né, todos esses elementos que não necessariamente você pode tocar, mas eles fazem parte da sua compreensão como um amazônida, como, né, um ser humano inserido na região amazônica e que principalmente se identifica com a região. É claro que nos dias atuais nós temos, né, elementos da globalização, como por exemplo as redes sociais, onde você provavelmente já teve contato com outros elementos de outras culturas, né? Hoje, nos dias atuais, principalmente, você vive um boom da cultura do Oriente e que você pode se identificar. Porém, o seu contexto social ele é um pouco mais forte e ele vai, né, se refletir na sua linguagem, na sua culinária, no conhecimento intangível, né, com uma história, uma lenda, tá? Então, são elementos da sua construção onde você vive que são mais fortes que os elementos que nos dias atuais temos contatos através das redes e do mundo digital. Seguimos ao texto. Essas fontes, elas são transmitidas de geração em geração, muitas vezes de forma oral, e são essenciais para entender cultura e a história de grupos que não deixaram registros escritos ou materiais. Você já viu em aulas passadas justamente a importância desses elementos e como, né, a questão de uma sociedade, pelo fato dela ser ágrafa, né, dela não ter tido, né, elementos escritos, isso afetou na transmissão, né, e nas histórias que foram perpassadas. Porém, isso não nega o conhecimento, né, oral, as histórias e justamente a oralidade, principalmente, né, dos povos indígenas. Seguimos ao texto. A Unesco reconhece a importância dessas fontes por meio da lista do patrimônio cultural imaterial da humanidade, que inclui práticas como a yoga na Índia, o fado português, a capoeira no Brasil. E essas iniciativas buscam proteger e valorizar as expressões culturais intangíveis que são fundamentais para a humanidade. Vale acrescentar também, dentro dessa lista do patrimônio, né, imaterial, o conhecimento, né, dos povos indígenas a respeito da construção, dos elementos da natureza, tá bom? E a fim de finalizar a nossa aula, eu te pergunto, a lenda do boto é ou não é uma fonte imaterial? O que você acha aí, meu querido aluno? Eu tenho certeza que você, embasado na nossa aula, respondeu que sim, a lenda do boto é sim um elemento de fonte histórica imaterial. Afinal de contas, né, a nossa querida lenda do boto, ela reflete o contexto da Amazônia, as vivências amazônicas, as crendices, o conhecimento, né, e reflete justamente essa relação entre o homem e a natureza. E assim, finalizamos a nossa aula.